Boa tarde, galera. Todo mundo voltou do almoço, tá todo mundo com sono. O problema é quando o palestrante está com sono também, né? Mas eu vou tentar fazer o possível. Eu sou Marcílio, estou na Zebra desde 2018, trabalhei em alguns projetos com boa parte de vocês, espero trabalhar com os outros ainda. Trabalhei em projetos, não vou falar o nome do cliente, mas trabalhei com boa parte de vocês, e nos últimos projetos que eu vinha trabalhando, eu vinha notando uma coisa bem especial sobre o front-end. E eu decidi trazer esse assunto aqui hoje, que é a arquitetura do front-end, como a gente organiza isso na Zebra, como a gente cria os nossos projetos, como a gente mantém nossos projetos. Isso foi uma preocupação porque talvez os últimos 3 projetos que eu passei, 3 ou 4 projetos, a gente notava alguns problemas relacionados à arquitetura. Quando eu falo de arquitetura, eu falo de organização dos arquivos. Eu acho que alguns de vocês devem lembrar, poucos talvez, porque poucos responderam, mas eu joguei uma pesquisa do Google lá no canal, lá no Slack, para vocês responderem. Acho que 9 pessoas responderam, mas foi suficiente. Deu para eu ter uma ideia de como a gente estava andando nisso. Sobre organização de arquivos. Minha ideia era entender, uma vez que a gente cria um projeto de front-end, com o tempo passando, ao longo do tempo, quanto demora para esse projeto se deteriorar? Para surgir no projeto o assunto, a gente precisa refatorar a nossa estrutura de arquivos. A gente precisa reorganizar os nossos arquivos. Eu acho que boa parte de vocês já passaram por isso. Levanta a mão quem passou. Boa parte de vocês. Eu acho que é um assunto recorrente em alguns projetos. A gente precisa desenvolver novas features, novas coisas, precisa usar novas tecnologias. Chega uma lib nova, que requer que a gente crie novos arquivos e a gente não sabe onde colocar. Isso é uma coisa importante. É um assunto que a gente discute bastante. E aí eu joguei a pesquisa lá e vi, essa foi talvez a questão que mais destoou, que me trouxe uma informação nova. O que eu entendi das outras, para resumir para vocês, é que a gente tem esse problema, mas a gente tem conseguido tratar. O problema aparece, a gente trata e meio que se resolve. Ele não é tão recorrente quanto eu imaginava. E quando a gente resolve bem, ele não piora. E essa pergunta ela traz uma informação importante, que é qual é o nosso maior problema do front-end? Hoje, esteja seu projeto com esse problema resolvido ou não, se você quisesse compartilhar parte do código com outro projeto, qual o maior problema que você enxergaria? E aí a gente vê que é acoplamento entre componentes e código específico do seu projeto. Ou seja, a gente está desenvolvendo componentes, eu vou falar componentes, mas entendam como código de front-end, não importa a tecnologia que vocês estão usando. A gente está criando código, mas ele está ficando acoplado com o nosso projeto, por alguma razão. É isso o maior insight dessa apresentação de hoje. Mas eu também vou falar sobre como a gente vai organizar nossos arquivos. E um pouco além disso, não é só sobre colocar eles em pastas. Mas ainda voltando ao tópico de arquivos, eu acho que vocês já devem ter tido esses problemas e aí vocês procuraram como resolver. E quando vocês procuraram, vocês acharam... isso aqui é o projeto de vocês, na verdade. Antes da gente procurar, a gente encontra o nosso projeto assim. E a gente encontra diversas formas de organizar ele. Diversas formas de organizar nosso projeto. A gente nunca sabe se é a ideal, se é a melhor, qual é a melhor. E a gente vai atrás de entender se o que a gente tem é o melhor. A gente acha diversas soluções. A gente acha vídeo, a gente acha tópicos, a gente acha artigos bem interessantes, que dão meio que uma receita de bolo. Esses artigos eles são bem genéricos na maioria das vezes. Talvez eles sirvam para projetos muito simples, mas eles dificilmente vão escalar. E aí você achou uma dessas soluções. Você achou um vídeo bem legal lá no YouTube, você achou um artigo e você quis seguir. Você pegou um e seguiu. Então,
depois de algum tempo, ok, você seguiu, você obedeceu àquela estrutura de arquivos, mas talvez você ainda não tenha certeza se foi a melhor escolha. Talvez você não tenha certeza porque você não tenha entendido o porquê de você estar fazendo isso. Essa frase não é de Simon Sinek, mas ele fala bastante sobre isso, sobre o porquê. Então, talvez seja o que a gente quer fazer na hora de organizar esses arquivos, na hora de organizar nosso projeto do front-end, seja entender o porquê a gente quer fazer isso. E aí a gente pode partir para o como. E esse como nem precisa vir de um artigo da internet ou um vídeo. A gente pode, com nossas próprias ferramentas, com o nosso próprio conhecimento, fazer o nosso próprio como. Talvez, quando a gente procura isso, o que a gente queira, no fundo, seja uma arquitetura limpa, como o Bob fala. A gente falou bastante hoje sobre Solid, sobre arquitetura, já tivemos palestras abordando o tema. O Clean Architecture, quem lê o livro vai achar basicamente o Solid lá. Mas eu vou bater aqui de novo no tema. O que é uma arquitetura limpa? Para quem é novo, para quem ainda não tem muita familiaridade, imagina que você tem na sua aplicação o seu código distribuído em camadas, seus componentes, seus serviços, todos distribuídos em camadas. A arquitetura limpa, ela é bem mais simples do que a gente geralmente pensa. A gente dificulta muito na hora de explicar. Mas imagina que suas camadas só precisam seguir essa seta. Você só precisa seguir essa única regra. E claro, a regra das camadas. A camada interior geralmente significa, a mais interior geralmente significa uma coisa. Você precisa respeitar essa seta e nunca violá-la. Essa talvez seja a maior regra da arquitetura limpa. Mas a gente precisa pensar um pouco além da arquitetura limpa. E quando a gente chega no front-end, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar essas camadas, talvez, às vezes. A gente tem um pouco de dificuldade de onde eu vou colocar cada coisa em qual camada. Quando a gente chega no front-end, a gente tem uma pasta de utilitários, a gente tem que lidar com cookies, com páginas, com autenticação, serviços, com assets, o estado da aplicação. Eu acho que é bem comum a gente se perguntar, em que camada eu vou colocar cada coisa? E será que é tão importante mesmo eu estar tão preocupado com camadas? Será que eu não consigo replicar uma arquitetura limpa sem ter tanta preocupação aqui com essas camadas? Será que eu preciso criar uma pasta, como no slide anterior aqui da arquitetura limpa? Será que eu preciso ter uma pasta chamada Entities? Será que eu preciso ter uma pasta Presenters ou UI? Talvez não. Talvez eu precise ter só minhas pastinhas como elas já são e eu consiga mesmo assim ter uma arquitetura limpa. E aí a gente vai para esse tópico que o Uncle Bob ele bate muito, talvez seja uma das coisas que ele mais fala no livro de arquitetura limpa. A gente precisa definir os limites da aplicação. A gente precisa definir as fronteiras entre os nossos componentes, entre as nossas pastas. Esse é um trecho do livro, onde ele fala que talvez isso seja o que torne a sua arquitetura uma clean architecture. Sem fazer isso, é muito difícil a gente não cair num big ball of mud. É muito difícil a gente não acabar fazendo com que todas as coisas se entrelacem, em algum momento. Até lembrando, a ideia desse talk veio quando eu estava com o Caris. O Caris me chamou para ver um código, e a gente viu um exemplo bem claro de acoplamento que aconteceu porque essas fronteiras não estavam bem definidas. O Caris pegou um código legado, e lá tinha um modelo dependendo de UI. É uma coisa que às vezes a gente pode pensar que nunca vai acontecer, mas acontece. É comum até. No final das contas, a gente está falando de qualidade de código. Quando a gente fala disso, definir limites, definir se um código pode se relacionar com outro ou não. E já que a gente está falando de qualidade de código, talvez a gente tenha que abordar isso com uma ferramenta de qualidade de código. E essa ferramenta provavelmente vai caber na categoria de linters. A gente precisa de um linter. Talvez a gente precise escrever um linter ou não, porque ele já existe. Existe um plugin chamado SLint Plugin Boundaries, que ele faz justamente isso. Aí tem o link da página, se vocês abrirem essa página, tem uma documentação bem legal.
E o que esse plugin faz é definir e desenhar essas fronteiras. E isso é feito de uma forma bem simples, como a maioria de vocês já deve ter configurado um linter, seja em C#, seja em JavaScript, seja o ESLint ou tenha sido outro lint, mas é bem simples, é basicamente com um arquivo de configuração. E aí eu vou entrar agora falando um pouco sobre como configurar esse linter. Isso aqui é um pequeno trecho do arquivo de configuração. É interessante trazer esse trecho porque eu quero mostrar para vocês. Imagina que lá no seu projeto você tem uma pasta Models. E aí tem uma pasta Components também. O que você vai fazer no linter é dar um label, colocar uma tagzinha em cada pasta. A pasta Components, tudo que tiver dentro da pasta Components vai ser tagueado ou tipado como Components. Tudo que tiver dentro da pasta Models vai ser tagueado como Models. Sejam pastas, sejam arquivos físicos mesmo. A intenção é que tudo seja tagueado como Model e tudo tagueado como Component. Uma vez que a gente colocou essas duas tags nas pastas, a gente consegue brincar e começar a definir os nossos limites em si. Aqui, a gente vai para as regras, configurar nossas regras de linter. E o que a gente está dizendo é, a princípio, negue tudo, nada é permitido. Ninguém pode importar, nenhum elemento pode se comunicar com nenhum outro elemento. A gente proíbe tudo de cara para poder sair dando as permissões. A primeira permissão que a gente está dando aqui é, eu vou permitir que models se relacione apenas com models e com nada mais do que isso. Eu vou permitir que components se relacionem com components e models e nada mais do que isso. Isso significa que se eu chegar no arquivo de model e tentar dar um import para components, não vai funcionar. Se eu der um import para um outro model, vai funcionar. Essa regra existe. É isso que acontece quando eu tento dar um import no model. Eu tento importar uma cor. Eu acho que Caris deve lembrar, é um exemplo bem parecido com esse que a gente encontrou. A gente tinha um modelo, que esse modelo gravava no banco provavelmente uma cor, e alguém, por conveniência, fez um import de alguma lib de UI que gravava os hexadecimais das cores. E fez esse import por conveniência. Parece bem ok até. Mas a pessoa não percebeu que violou essa regra. A pessoa não percebeu que o seu modelo estava dependendo de UI. E aqui a gente tinha o customer importando de components. Com esse plugin configurado, você vai ver que está dando um erro ali. É o que vai acontecer se você define essas fronteiras com esse linter. Ele vai começar a te dar erro nos teus imports. O erro que vai dar uma mensagem parecida com essa. Não existe uma regra dizendo que essa dependência pode existir. Isso é bem importante e você pode fazer isso ao longo de toda a sua aplicação. Isso aqui é mais ou menos um desenho, uma ilustração do que está acontecendo aqui. Eu estou dizendo que o models e components, como eles podem se comunicar. Components podem importar de models, mas models não podem depender de components. Outra coisa legal que dá para fazer com esse plugin. Dependências externas. Inclusive, esse é um exemplo, o exemplo que eu usei é de uma dependência interna. Mas o problema que a gente encontrou era de uma dependência externa também. Como é que eu posso fazer com que meus models fiquem sempre limpos e não dependam de... Ou meus models não, meus components, qualquer coisa da minha aplicação não dependa de uma coisa específica externa. Como é que eu posso permitir que o meu model... Como é que eu posso negar isso aqui? Que o meu model dependa do React, por exemplo. Eu tenho um código de modelo usando um código do React. E aí vocês podem pensar, pô, mas quem é que vai fazer isso? O React ele tem, inclusive, tipos exportados. Tem muita coisa na biblioteca React, assim como tem muita coisa na biblioteca Angular. Então, você pode importar um utilitário do React dentro do seu model, por algum motivo. Mas você não quer isso, você não quer criar essa dependência. Você quer fazer isso em outro lugar, provavelmente. E aí tem uma outra seção nesse linter, onde a gente também configura isso.
Nesse caso, o que eu estou dizendo é, a princípio, também negue tudo, e aí eu começo a definir minhas regras. Tudo que tiver dentro de models vai poder importar uma dependência externa dessa biblioteca aqui chamada Zod. E aqui a gente só vai falar de bibliotecas em si. Aqui a gente não trata mais pastas. E aí ele consegue resolver bem simples pelo import. Uma coisa legal, um problema que a gente encontrou no projeto foi que, no projeto que eu estou hoje, a gente escolheu usar uma lib de UI, chamada Mantine. A Mantine vai ter os componentes visuais que a gente tem, que a gente quer usar. Mas a gente percebeu que o cliente usa ícones da identidade visual do Material. Então a gente precisava instalar também o pacote do Material. Como é que a gente faz para lidar com duas libs UI instaladas, mas a gente manter a integridade do visual da aplicação? Imagina que você tem devs trabalhando e tentando usar drop-downs, buttons, mas você não quer usar os drop-downs e buttons das duas libs, você quer usar só de uma, até porque você vai configurar tema para isso, você quer deixar tudo bonitinho para uma lib e não para outra. Isso aqui é super legal, o Lint também cuida disso. E a gente conseguiu usar os componentes do Mantine e os ícones do MUI, e existe uma regrinha parecida com essa. A princípio, a gente diz que do MUI a gente só pode importar os ícones, esse import bem específico. Se a gente quiser importar MUI Core, está bloqueado, vai dar erro de lint. E a gente pode importar tudo que tiver dentro de Mantine. A gente consegue fazer isso então. Qualquer coisa que eu tentar usar do MUI que seja diferente disso, vai dar um erro daquele que vocês já viram. É isso que acontece. Eu posso tentar fazer um import do Mantine e vai ocorrer tudo bem, eu permiti com a estrelinha lá. E um import do Material vai quebrar, vai dar um erro. Então você pode começar a pensar em desenhar alguns boundaries que são bem convenientes, que a gente até fala no nosso dia a dia, mas a gente não sabe muito bem como validar isso. Às vezes, tudo que eu estou falando aqui, a única forma que a gente tem de validar é através de pull request, é fazendo code review. Eu lembro que uma coisa que a gente fazia bastante no primeiro projeto que eu entrei na Zebra é que a gente não tinha componentes do Angular fazendo requests diretamente. A gente tinha serviços que faziam os requests. Mas imagina que tu tem num código atual, tu tem um componente que faz um request, tu faz um fetch lá diretamente, ou esse componente está importando o código do Axios para fazer request. Tu quer negar isso. É super tranquilo de fazer isso também com esse plugin de boundaries, de desenhar esses boundaries. É isso que a gente quer no final das contas. A gente quer que, em vez do componente importar o Axios diretamente, ele importa o serviço, que o serviço importa o Axios. A gente está falando aqui um pouquinho de Solid, a gente está falando um pouquinho sobre só o serviço vai saber como tratar com a internet, como tratar com dados remotos. A gente está falando um pouquinho de Clean Architecture também, e está falando um pouquinho sobre isolar as chamadas. Vai ter um lugar onde a gente está isolando as chamadas. Aquela velha história, e se um dia a gente quiser trocar a forma que a gente faz requests? A gente vai nos serviços e os componentes da gente estão mais limpos. Os componentes da gente não deveriam saber fazer request, no final das contas. Se você quiser manter seus componentes puros, e aí imagina que, quando eu falo componentes puros, talvez algumas vezes a gente quisesse desenhar os nossos componentes da aplicação mais parecidos com componentes de libraries. Quando a gente importa o dropdown do MUI, o dropdown do MUI não faz request, ele não vem pronto para fazer um request. Você não passa o URL para ele fazer um request. Ele é um dropdown que ele funciona com dados locais ou remotos. E é isso que a gente chama de pureza. Imagina que teus componentes eles não sabem nem como pedir os dados. Eles não sabem nem a quem eles precisam fazer um request, quem eles devem recorrer para fazer um request. E aí é onde entra esse ator no meio aqui, as rotas. Quando a gente fala de uma aplicação Angular, uma aplicação React,
A gente quer que as rotas saibam fazer requests, a gente quer que as rotas saibam usar HTTP, saibam usar serviços que usam HTTP, mas não os componentes. O que a gente quer passar para o componente, no final das contas, é um objeto, é um array, é quase que um tipo nativo, às vezes, mas um dado bruto. Ou uma promise até, mas não um request em si. Em alguns casos, ainda é difícil de fazer. A gente precisa ter discussões de projeto, discussões de arquitetura, e aí vai entrar um exemplo como esse aqui. A gente tem rotas e componentes, e nos dois a gente precisa internacionalizar. As rotas sabem fazer os requests, mas as rotas também mostram texto. Nossos componentes também mostram texto. Os dois precisam ter acesso a um pacote. A gente pode pensar, então, vamos fazer com que as rotas peguem os textos internacionalizados e passem para os componentes, e só elas têm acesso à internacionalização. A gente tem esse problema, a rota vai pegar muito texto. A rota em si vai ter muito texto para lidar. Vai ter muita string para lidar e vai ter muita coisa para passar para muitos componentes. Vai ficar um arquivão desse tamanho aqui, só para pegar e passar os labels. E aí a gente começa a pensar, talvez eu queira ter também componentes bem específicos. Talvez eu queira, dentro da mesma aplicação de front-end, ter meus componentes de rotas, eu quero ter um componente de modal bem genérico, e quero ter meu componente de payments modal, que é mais específico. Payments modal sabe como tratar com internacionalização. O modal não sabe. A gente começa a perceber que a gente está isolando componentes, deixando eles os mais genéricos possíveis, menos dependentes possíveis de qualquer coisa que a gente esteja usando, seja uma lib de internacionalização, ou seja até o próprio React, às vezes. E os componentes da gente estão ficando parecidos com esses aí, que são os componentes de UI de libs que a gente usa no dia a dia, seja do Mantine, seja do MUI. No fundo, a gente está criando componentes genéricos, ou a gente quer criar componentes genéricos também. Os componentes que a gente está criando, eles são muito parecidos com componentes de bibliotecas. E aí a gente entra no problema de vantagens e desvantagens de criar componentes assim. E aí eu vou começar falando sobre vantagens. Quando a gente isola esses componentes, a gente deixa deixa mais fácil de criar temas para isso. Você tem uma melhor separação do design, dos testes, uma vez que seus componentes estão mais isoladinhos ali. Você consegue, agora que eu tirei a internacionalização do componente mais básico, talvez eu não precise mais mocar a internacionalização para fazer o teste. Então, você tem uma unidade menor, a unidade faz menos coisa, fica mais fácil para você testar também. Isso aqui também é importante. Foi a dificuldade que eu achei lá naquela pergunta. Qual seria hoje a maior dificuldade da gente se um outro time chegasse e dissesse, eu queria usar o componente que vocês fizeram. A gente já teve bastante esse problema na Zebra. Se a gente isola o componente, quanto mais a gente tira dependência externa, quanto mais a gente tira libs que outras pessoas provavelmente não querem usar ou que querem usar uma alternativa, mais fácil fica do nosso componente ficar reusável. Então, essa é uma vantagem que talvez seja maior para a gente como Zebra. Se a gente começa a fazer isso, se você começa a dividir seus componentes como libs, um problema, se você for escrever libs, se um dia você escolher partir para esse caminho de, tenho meus componentes bonitinhos numa pasta ali, components shared, components generic, alguma coisa assim, e você quiser criar uma lib, você vai ter um problema de que, eu tenho várias libs e eu começo a ter inconsistência entre elas. Cada lib de component, cada lib diferente vai ter o seu tooling específico. Isso é um problema. Compartilhar código através de bibliotecas também é um problema.
uma vai depender da outra, a gente vai ter esse grafo de dependência difícil de lidar. E aí tem um problema. Vamos dizer que a gente queira escrever bibliotecas de componentes, publicar uma biblioteca Z-Components. A gente vai ter o problema de acontecer um bug crítico em uma biblioteca de componentes da gente e a gente precisa consertar. Algum dev vai ter que fazer o setup disso no ambiente local e vai ter que consertar esse bug da lib e todo mundo vai ter que reinstalar uma nova versão. Talvez você não queira criar seus componentes e mover eles para libs. Talvez você não queira que os componentes do seu projeto, o seu componente modal, que é bem específico, parece com o do Mantine, parece com o do MUI, e talvez você não queira publicar ele no NPM, no repositório padrão do NPM. Mas talvez você queira ter todas as outras vantagens. Talvez você queira compartilhar com algum outro projeto da Zebra. Talvez você queira compartilhar ele com algum outro grupo. Talvez você queira que ele pareça uma lib, mas você não quer ter todos os trabalhos de manter uma lib. Talvez o que você queira seja um monorepo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre monorepo para quem não conhece. Imagina que todos os projetos de front-end da Zebra tivessem todos hoje num repositório só. Todos os projetos que você e seu amigo trabalham em projetos diferentes, você conhece o projeto dele e os dois projetos estão num repositório só. Ou imagina que o seu projeto tem 3 projetos de front-end, tem 2 projetos de front-end. Os dois estariam num repositório só. Isso seria um monorepo. Imagina que o teu back-end e o teu front-end hoje estão num repositório só. Então, isso é um monorepo. Monorepo é quando você começa a centralizar tudo em um só repositório do Git. Isso aqui é um monorepo. Desculpa, eu estou um slide à frente olhando aqui. Foi mal, galera, agora que eu percebi. Isso aqui é um monorepo. Aqui a gente teria a Zebra, nossa organização. Aqui a gente tem todas as libs que a gente quer lidar. Aqui a gente tem as aplicações. É muito difícil fazer isso sem falar nomes de aplicações para vocês entenderem. Mas imagina que aqui é o Z Pastel e aqui é o Z Tapioca. E aqui a gente tem as libs de UI, que o Z Pastel e o Z Tapioca vão compartilhar. É importante a gente entender que o monorepo é diferente do monolito. Os termos se parecem, mas não são a mesma coisa. Monolito, a gente pode entender aqui que o monolito é isso aqui. É um app só. São conceitos diferentes. O que o monolito quer dizer é que é uma aplicação só. Não existe, praticamente não existe deployables diferentes. Mas quando a gente está falando de repositórios diferentes, a gente está falando de dividir o código fisicamente diferente, não o entregável. Quando a gente está falando de monorepo, a gente está falando de muita coisa que pode acontecer em um repositório só. Se todos os teus projetos estão em um único repositório, as tuas libs, teu projeto de UI, tua aplicação, tu pode fazer muita coisa. Tu pode orquestrar tasks locais, tu pode distribuir tarefas do teu build, da tua pipeline, tu pode detectar, tu pode ter uma pipeline mais performática, porque todos estão num lugar só, e eles detectam as mudanças que aconteceram. Tu pode enxergar que projeto depende de qual projeto. Todo mundo está no mesmo repositório, então tu pode usar o mesmo ferramental para todos. Tuas libs de UI vão usar as mesmas ferramentas. Tua aplicação React vai usar as mesmas ferramentas que a lib de UI. Tu pode gerar código para todo mundo de uma vez só. Tu pode compartilhar código. Quais features de um monorepo, já que eu estou colocando todo mundo no lugar só, como é que eu posso colocar todas as minhas libs, todo o meu código, meus componentes, meus serviços, e ainda assim manter minha arquitetura limpa? Porque eu vou mudar de que agora eu não vou mais fazer um import direto de uma pasta, mas eu vou fazer um import de uma lib que está lá no meu monorepo. Como é que eu posso fazer isso? A gente precisa, primeiro, ter sempre uma ferramenta de visualização do grafo de dependência. Existem ferramentas que fornecem isso hoje.
Quando a gente imagina uma aplicação chamada cart, imagina que isso aqui são todas as dependências dela. Um gráfico de dependência é uma ferramenta visual para a gente entender se aquela seta do Clean Architecture está sendo violada ou não. A ideia é que nunca existe uma seta no sentido contrário. E isso vai ajudar a gente a entender esses limites, a definir, entender e fazer com que esses limites sejam obedecidos. E aí, de novo, a gente volta para o linter. A gente faz a mesma coisa no monorepo e no projeto local usando o linter. Só vai mudar um pouquinho a sintaxe. Aqui eu estou usando uma ferramenta chamada Nx. O Nx vai gerenciar todo o teu repositório. E o que tu vai fazer é criar tags. Todas essas coisas que estão com o scope, dos pontos, são tags. E tu vai cuidar das interações entre essas tags. Então, tu vai ter o teu package JSON do teu projeto e tu vai dizer que a tag dele é essa, ou várias tags. E tu vai dizer que projetos com a tag shared podem depender de projetos com a tag shared. Projetos com a tag admin podem depender de shared e admin. E projetos de client, de shared e client. Isso é exatamente o que a gente estava fazendo lá com aquele outro linter, mas agora é uma ferramenta embutida no Nx. Essas são algumas das opções que a gente tem hoje quando a gente fala de monorepo. De colocar todo o seu código num lugar só e de gerenciar todas essas libs que você tem como dependências. A gente tem o Bezel, o Gradle, o Lerna. O Lerna é bem velho, bem conhecido, já está saindo de moda. O Nx é o que eu vejo como mais poderoso. E o Turbo Ripple acabou de ser comprado pela Vercel, então eles vão receber um impulso aí. Imagina, isso aqui é um exemplo visual que eu trouxe para a gente entender como a gente dividiria, como é que a gente faria um monorepo. Fisicamente, aqui a gente tem uma aplicação Angular, aquela aplicação que a gente gera, aquela aplicação que todo mundo tem aqui, Angular ou React. Hoje a gente basicamente trabalha sempre com um único projeto, em uma única pasta, então seria essa aplicação. Mas a gente separaria e do lado dela a gente teria uma pastinha chamada UI, do lado dela a gente teria uma pastinha chamada State Management, API Client, Model. Várias pastinhas assim, cada uma está configurada como se fosse uma lib do NPM. Ou um projeto, igual o projeto que você tem hoje. E aí a gente começaria a lidar com as interações entre elas. Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples. E a gente começa a pensar, pô, eu não vejo tanta vantagem em ter um exemplo, em só separar em pastas. A separação de pastas que eu tenho hoje é suficiente. Mas talvez você tenha uma situação um pouco mais complexa. Talvez você tenha módulos e você queira dividir seus módulos. Talvez você quisesse que teus módulos estivessem fisicamente separados. Talvez isso fizesse sentido. É uma coisa, inclusive, que o Uncle Bob fala, que o Caris falou aqui, que é que a tua aplicação vai gritar o que é que ela é. Então, se tu abre o teu repositório e tu vê tudo isso aqui, a aplicação está gritando para você o que ela é. Ah, mas dá para fazer isso com a estrutura de pastas também. Dá, mas a gente sabe que é um pouco mais complicado. Você vai carregar tudo para um lugar só e quando a gente faz isso fica mais complicado. É por isso que a gente tem bibliotecas hoje em dia, né? A gente quer dividir para ter problemas menores e distribuídos. A conclusão disso tudo aqui é... A gente falou hoje de Clean Architecture, de Solid. Eu não falei tanto de todas as camadas do Clean Architecture, mas eu mostrei aqui um pouco de ferramentas que a gente pode usar para tentar respeitar os boundaries da Clean Architecture. E a conclusão, a reflexão que eu queria trazer hoje é essa. Talvez uma coisa que a gente devesse olhar mais é investir tempo em não violar esses boundaries da Clean Architecture. Talvez a gente tenha problemas hoje, talvez os arquivos estejam bagunçados, mas talvez a gente tenha problemas maiores que a gente tem um model no projeto que está violando um boundary da Clean Architecture. A gente tem um componente fazendo um import específico que eu não queria que ele estivesse fazendo. E talvez a gente queira tratar esses problemas. E a gente tem uma ferramenta muito simples, que é um linter, que pode fazer isso. E é basicamente isso. Obrigado. Cinco minutos. Obrigado, Marcílio. Marcílio, vai pro lado. Pelo Oi? amor de Deus. Vai pro lado. Hã? Mais pelo lado. Tá. Muito obrigado.
Pessoal, a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta? Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Muito legal, cara, curti bastante. E você trouxe um Eu não problema estou conseguindo te ouvir. Não consegue? Acho que é o ângulo do microfone. Agora tá melhor? Melhorou. Legal a apresentação. Você trouxe um problema que eu acho que muita gente vive todo dia. E num projeto hoje que já acontece desses limites estarem sendo violados, qual é a sua sugestão para implementar? Porque eu imagino que se você configurar o lint logo de cara, vai quebrar um monte de coisa. Como é que você faria? Eu configuraria o linter logo de cara, mas eu não deixaria ele como um passo que quebra a pipeline. Eu deixaria todos os erros lá acontecendo, para todo mundo ao tempo todo ser bombardeado mesmo, mas ele não ia quebrar a pipeline. Pode até configurar que, tipo, tudo isso que ia dar erro eu vou trocar para warning. E aí a gente vai começar a corrigir os warnings. Entendi. Valeu. Mais alguém, pessoal? Próxima pergunta. Alô, eu fiquei com uma dúvida. Como é que a gente lida no monorepo com diferentes versões de uma mesma biblioteca, principalmente Major? De Angular, tu perguntou? Biblioteca em geral, seja uma interna da Zebra ou uma externa. Tá. Vê, depende muito da ferramenta de monorepo que tu vai usar. O TurboRepo, o que é que ele faz? Quando tu cria um projeto novo, uma lib nova, ela se comporta exatamente como uma lib do NPM. Então imagina que hoje provavelmente tu usa libs de NPM que tem versões diferentes do Angular, por exemplo. Então, onde tu vai ter que resolver isso é lá na tua aplicação. Talvez exista um problema de incompatibilidade que vai ser impossível de tu resolver. E aí não vai ter como mesmo. Mas a ideia do monorepo é que existem duas alternativas. Cada um é uma lib, é um publishable, e cada um vai ter seu package JSON, ou não. Tu pode fazer com que elas só estejam em pastas diferentes, mas elas reusem o mesmo package. E aí acabam tendo a mesma versão. Se as duas estiverem sob teu controle, talvez seja mais interessante as duas terem o mesmo package, com a mesma versão. A última pergunta, pessoal. Alguém? Pode levantar a mão. A gente está de olho. Uma salva de palmas para o Marcelo, pessoal. Valeu.